Graça e paz, queridos. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque nós podemos te louvar, nós podemos te adorar, nós também podemos abrir a Tua palavra. Que o Senhor Deus possa falar aos nossos corações. Que não seja eu, Pai, mas que seja o Senhor falando aos Teus filhos. Que possamos estar com os nossos ouvidos atentos e com o nosso coração aberto para aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. E que possamos sair daqui, Pai, reanimados no Teu Espírito. No nome do Senhor Jesus. Amém. Os queridos podem se sentar. Nós sabemos que amanhã se comemora o Dia dos Pais, não é verdade? E, como de costume, nós sempre trazemos uma mensagem. Tivemos uma mensagem sobre o Dia da Mulher, tivemos uma mensagem no Dia das Mães, e nós conseguimos ver na palavra do Senhor mulheres que fizeram diferença na geração delas, e mães que fizeram diferença na geração delas. E agora chegou o Dia dos Pais, e a gente pode pensar assim, será que tem algum pai na Bíblia que nós podemos olhar e falar assim, esse é o pai que nós podemos nos espelhar para como nós podemos viver no nosso dia a dia? Às vezes a gente pode pensar assim, bom, nós temos Deus, que é o nosso Pai, mas igual a Deus nós nunca vamos chegar, não é verdade? Mas além de Deus, alguns pais existiram na palavra do Senhor e nós podemos tirar ensinamentos muito grandes de como que eles viveram. Isso não vale só para assim como nós vimos lições valiosas para as mulheres e para as mães que fizeram diferença na vida delas, e isso também valia para os homens, vale para os filhos, vale para tantas pessoas. Para esse pai aqui, não vale só para os pais, vale para todas as pessoas. Nós podemos aprender muito com ele e poder colocar essas coisas em prática. Hoje nós vamos falar de Abraão. Abraão foi um homem diferenciado. Abraão foi um homem que nós podemos ver como que ele viveu e o que nós podemos aprender com ele. Olha só, o texto que começa a falar sobre a vida de Abraão começa, no caso, em Gênesis, no capítulo 12, e começando a partir do verso 1, diz assim, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção, abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. O texto começa assim, Deus falando com Abraão. E a primeira coisa que nós pegamos nesse texto é algo bem sutil, bem pequeno, mas que faz toda a diferença. Sabe o que é? Deus disse a Abraão. Isso já começa diferente. Sabe por quê? Porque quando Deus fala com Abraão, Abraão entende que é Deus que está falando com ele. E quantos pais de família nos nossos dias conseguem entender quando é Deus que está falando com ele? Será que às vezes a gente pega e fala assim, eu ouvi alguma coisa, será que essa alguma coisa é a minha consciência? Será que essa alguma coisa é o inimigo que está falando comigo? Será que essa alguma coisa é as minhas vontades? Eu estou querendo alguma coisa aí, ouço isso e falo, então é aqui. Ou será que é Deus que está falando? Será que nós hoje conseguimos diferenciar quando é Deus ou quando são outras situações? Eu me recordo que quando eu era pequeno, quando tocava o telefone lá em casa, eu e a minha irmã, a gente saía correndo para atender o telefone. O que a gente mais gostava de fazer era atender o telefone. E aí, quando eu atendia o telefone, o que eu mais gostava de fazer era querer descobrir quem é que estava falando sem a pessoa falar o nome. Então, era assim, atendia o telefone e falava, oi, tudo bem? Às vezes aí eu já falava assim, opa, é minha tia. E é minha tia Cecília. Aí eu falava assim, oi, tia Ceci, tudo bem? Ela não falava que era Cecília, porque eu já sabia que era ela. Mas aí, às vezes, ligava a minha outra tia, a Maria.
Aí ela ligava, oi, titia Maria. Por quê? Porque no oi, Mauri, tudo bem? Eu já, opa, essa voz eu conheço. Mas às vezes ligavam umas pessoas e essa pessoa começava a falar e eu falava assim, quem é que é? Quem é que é? E às vezes era da consulta médica do meu pai, aí eu não ia saber mesmo de quem que era, não é verdade? Mas aí eu ficava pensando, quem é que é? Quem é que é? E eu não conseguia saber quem que era. Não era uma voz que era conhecido meu. Mas quando meu pai ligava, eu sabia quem era. Quando os meus tios ligavam, eu sabia quem era. Quando o pastor ligava, eu sabia quem era. Por quê? Porque eu tinha relacionamento, eu tinha uma afinidade com essa pessoa. Então, quando essa pessoa ligava, eu já sabia quem era. Quando Deus fala para Abrão, Abrão fala assim, opa, é Deus que está falando. Então, se é Deus que está falando, então eu vou seguir isso que Ele está falando. Mas, nós hoje, às vezes os pais de família não conseguem identificar que é Deus que está falando. Sabe o que eles fazem? Eles pegam e transferem. O problema dos lares hoje é que o pai, o chefe da casa, a palavra do Senhor diz que o homem é o cabeça do lar. E ele é o sacerdote deste lar. E aí sabe o que ele faz? Ele transfere essa função. Ele transfere essa função para o pastor. Ele fala assim, pastor, ora aí para Deus, para ver o que Deus quer que eu faça nessa situação. Ou às vezes ele pega e transfere para a esposa. Ele fala assim, esposa, você tem mais tempo, né? Você tem mais tempo de ler, você tem mais tempo para alguma coisa. Então, ora você e vê o que Deus vai falar para você. Mas a questão é que Deus coloca isso para o homem, para o chefe da casa. Tanto é verdade que, olha só, se a gente for lembrar, uma situação muito peculiar que aconteceu na palavra do Senhor foi o seguinte. Quando Maria vai ter Jesus, o anjo chega para Maria e fala com ela. Ele fala assim, olha, você foi a escolhida para que você pudesse gerar o Filho de Deus. E começa a conversar com ela, tudo tal. Só que Maria é solteira quando isso acontece. Mas aí quando ela se casa com José, e aí eles estão naquela situação em que o imperador quer matar todas as criancinhas, sabe com quem que Deus fala? Deus fala com José. Deus fala assim, José, sai daí e vai para o Egito. Ele não fala para Maria mais, ele começa a falar com José. Ah, mas ele falou antes porque ela era solteira, mas ele agora era o sacerdote do lar. Então Deus fala com ele. E aí eles vão para o Egito. E aí depois de um certo tempo, Deus fala assim, José, agora pode voltar. Deus fala com José. Ou seja, ele era o sacerdote daquele lar. Aqui nós vemos que Abrão ele era o sacerdote daquele lar. E aí Deus fala com ele. Então é um verso simples, mas que já traz um grande ensinamento para nós. Mas olha só, vamos continuar essa história. O versículo diz assim, sai da sua terra e da sua parentela e da casa do teu pai e vá para a terra em que eu te mostrarei. Vamos tentar imaginar o que é que está acontecendo aqui. Então ele chega, né, para a esposa dele e fala assim, ô Sarai, é o seguinte, tá tudo muito bom aqui, tá tudo muito gostoso, nós temos nossos familiares, nós temos nossos bens, nós temos tudo aqui, mas agora Deus falou comigo e que nós vamos precisar sair daqui. Aí ela fala assim, tá bom. E aí ela fala assim, e para onde que a gente vai? Aí Abrão deve ter falado assim, então, não sei. Aí ela diz assim, e qual é o caminho que nós vamos fazer? Aí ele, então, também não sei. Aí ela fala assim, e quanto tempo vai durar essa viagem? Para eu saber quanto de pãozinho, quanto de comida, de farofa, né, que eu vou fazer para poder ir para esse lugar aí. Quanto tempo vai durar essa viagem? Aí ele fala assim, então, eu também não sei. Essa era a realidade desse homem. Deus chega para ele e fala assim, você sai daí e vai andando. Da terra do meu pai, né, o pessoal fala assim, vai rompendo, entendeu? Sai aí, vai rompendo aí. Aonde? Vai andando. Ele não sabia de nada, ele só sabia que Deus tinha falado com ele, Deus tinha falado assim, olha, sai e vai para um lugar que eu vou mostrar para você. E aí a gente pode pensar assim, lá ele tinha a família toda dele, ali ele tinha os bens, ele tinha os amigos, ele tinha o trabalho, ele tinha tudo que ele precisava. E aí o que acontece? Deus resolve tirar esse homem da zona de conforto dele para fazer esse homem aprender a depender
dele. Deus estava assim, bom, você tem tudo que você precisa, mas agora, você quer aprender a depender de mim? Se você quiser aprender a depender de mim, então sai da onde você está e vai para um lugar onde eu vou te mostrar. Agora, o que acontece com os pais de família hoje é que eles confiam muito nos seus empregos, eles confiam nos seus bens, eles confiam nas suas contas bancárias, eles confiam no seu currículo acadêmico, no seu currículo profissional, em que ele olha e fala assim, olha só, estudei tudo isso daqui, então eu estou garantido. Ele confia no seu status, ele confia no seu network, das pessoas com que ele conhece, que se precisar de alguma coisa, essas pessoas podem ajudá-lo. Ele confia na sua influência aonde ele está. Ele confia em tudo isso. Mas Deus quer que nós aprendamos a depender dele. Deus quer que nós deixemos essas coisas de lado e andemos do jeito como Ele quer que nós venhamos a andar. Porque se nós queremos ser pais de família, se nós queremos ser sacerdotes do lar onde nós estamos, que agrada o coração de Deus, nós precisamos aprender a depender de Deus. E ali, Deus coloca ele, fala assim, a prova, fala assim, olha, vai. E ele não tinha certeza de nada, mas ele pega e resolve seguir esse ensinamento que Deus propõe para ele. Mas vamos recapitular então até aqui algumas lições. Olha só, o que um pai de família, segundo o coração de Deus, precisa fazer? Primeiro, Deus fala com ele e ele ouve. Ele tem que ouvir, porque Deus fala com muita gente, mas será que a gente ouve? Ou será que a gente entende que é Ele que está falando? Olha a outra parte, Deus dá a direção e Ele segue. Porque às vezes Deus fala assim, olha, eu quero que você vá para cá. Eu falo assim, pois é, mas os meus planos são vir para cá. E aí a gente sabe os planos de Deus, mas a gente resolve seguir os nossos planos. Aqui não. Um pai de família, um sacerdote do lar, que segue os princípios do Senhor e o coração de Deus, Deus fala e Ele ouve. Deus dá a direção e Ele segue. Qual seria o próximo passo? Olha só o que acontece, seguindo na vida deste homem. O Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele, erga os olhos e olhe para onde você está ao norte, para o sul, para o leste, para o oeste, porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Levanta-se e percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. E Abrão, mudando suas tendas, foi morar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um lugar ao Senhor. Então olha só, Deus fala com ele, Deus dá a direção para ele, ele segue a direção. E aí quando ele segue a direção, sabe o que acontece? Deus começa a contar uma parte do plano para ele. E aí sabe o que ele faz? Ele entende o plano que Deus tem. Ele saiu daquele lugar e ele começou a andar. E Deus foi falando, olha, agora é para cá, agora é para cá, agora você para um pouco, agora você anda. E até que ele chegou num lugar. E quando ele chegou nesse lugar, Deus falou assim, olha, está vendo esse lugar aqui? Está vendo tudo isso? Pois é aqui que você e a sua descendência vai ficar. Deus tinha um plano, e Deus começa a mostrar para ele o plano que ele tinha para a vida de Abrão. Depois que Abrão toma as decisões, conforme a vontade do Senhor, depois que ele sai da zona de conforto que ele está, aí, depois que ele se apega ao Senhor e aprende a depender de Deus, aí Deus começa o plano de Deus na vida de Abrão. Mas, ou seja, Deus tem a parte dele, que é o quê? Cumprir o plano dele na nossa vida. Mas nós temos a nossa parte, que é o quê? Ouvirmos a voz de Deus e seguir aquilo que Ele propõe para nós. Quando nós juntamos essas duas coisas, é que o Deus começa a agir na nossa vida. Às vezes nós falamos assim, nossa, eu vejo muito Deus agindo na vida do fulano de tal, olha que bênção aquele ministério, olha que bênção aquela pessoa, olha como ele põe os dons a serviço do reino, olha como aquela pessoa prosperou, olha como é que acontecem essas coisas.
E nós vemos isso por quê? Porque essas pessoas, Deus tinha um plano na vida dessas pessoas. E essas pessoas aceitaram ouvir a voz de Deus, obedecer aquilo que Deus quer para ele, e aí Deus começa a operar. Mas se nós não fazemos isso, o plano de Deus continua com Deus e nós continuamos seguindo os nossos próprios planos. Mas vamos continuar a história. Já em Gênesis 15, depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão dizendo: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o damasceno Eliezer? Abrão continuou: tu não me deste descendência, e um servo nascido da minha casa será meu herdeiro. Então ele está conversando com Deus, Deus falando assim: olha, daqui vai sair uma nação. E eu acho que Abrão devia pensar assim: ah, tá certo, Deus, pois é, mas e como é que vai ser isso? Sendo que eu não tenho filho nenhum, como é que vai ser esse negócio? E aí ele conversando com Deus, ele expõe, ele fala assim: mas esse herdeiro então vai ser o meu servo? Porque o que eu tenho é esse aqui. Aí olha aqui que Deus diz, no verso 4, eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se pode contá-las. Eles disse: assim será a sua posteridade. E Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Novamente Deus fala com Abraão, mas agora Deus promete um filho para ele. E eu acho que ele vendo assim, ele fala assim: nossa, mas eu já estou velho, minha esposa já está velha, como que isso vai poder acontecer? Quantos anos esse homem ficou sem um filho? E aí, quantos anos ele foi talvez menosprezado pela sua sociedade da época? Porque naquela época você tinha que ter muitos filhos. Quanto mais filhos você tinha, era melhor. Aqueles patriarcas que reunia toda a sua descendência em volta da mesa e tudo, era assim que funcionava. E aí ele olhava para um lado, olhava para o outro, só tinha ele e a mulher. E passava-se 10, passava-se 20, passava-se 30, passava-se 50 anos e ele continuava naquela situação. Imagina como que as pessoas olhavam para ele. E aí quando ele pega, imagina como que estava o coração desse homem. E aí Deus chega para ele e fala assim: não, ó, fica tranquilo, eu vou dar um filho para você. E ele mesmo velho, mesmo numa situação dessa, ele poderia às vezes duvidar. Ele poderia às vezes falar assim: ah, Senhor, mas será que é isso mesmo? Mas sabe o que acontece? Abraão, ele crê no Senhor. E ele crê de uma forma que isso é imputado como justiça na vida dele. E essa é a chave. Ele mesmo com toda essa situação que não estava favorecendo ele a ser um pai e a realizar esse plano que Deus tinha na vida dele, ele não conseguia ver como que isso iria acontecer. Tanto é que ele não conseguia ver, que ele falou para o Senhor: mas Senhor, o Senhor vai cumprir esse plano através do meu servo? Ele não estava conseguindo enxergar o plano todo de Deus. E aí Deus fala assim: não, meu filho, eu vou dar um filho para você, e é desse filho que o negócio vai acontecer. Se ele fosse novo, ele ia falar assim: ah, tá certo, né? Eu estou na idade, está no jeito. Mas não, ele já era muito avançado. Mas mesmo sendo avançado, ele não duvida. Mesmo sendo avançado a idade, ele não questiona. Nós vemos que, diferente do que acontece com Moisés, quando está conversando com Deus, Deus fala assim: olha, Moisés, eu tenho um plano. Eu estou querendo libertar o povo de Israel do Egito, e eu quero que você faça isso. Ele fala: ah, Senhor! E aí começa aquela conversa, né? E até que Deus fala assim: vai lá e faz esse negócio. Ou seja, você vê que ele começa a ficar com medo, ele começa a duvidar, e a conversa vai se estendendo entre Deus e Moisés. Aqui, Deus falou e Abraão assina embaixo. É assim que ele faz. Agora, quantos de nós, pais de família, sacerdotes do lar, no nosso dia, quando nós vemos a realidade que nós vivemos, quando nós vemos os problemas que nós passamos, nós e a nossa família, quando nós vemos a pressão que a sociedade faz conosco, quando nós vemos as ameaças do inimigo, ou as ameaças de situações que podem afetar a nossa família, quantos conseguem continuar crendo em Deus e sabendo que Deus está no controle
da nossa família, que Deus está no controle da situação, que Deus está continuando cuidando de nós, que Deus está continuando provendo as coisas que nós precisamos, que Deus continua nos providenciando tudo aquilo que nós precisamos. Quantos de nós conseguimos continuar firmes no Senhor, mesmo mediante a todas essas situações? Sabe, às vezes a gente pega e fala assim, não, mas eu creio que Deus está na situação. Mas não é crer somente um dia, não é crer somente uma semana, não é crer somente um mês, ou não é crer somente um ano, ou 2 anos, ou 5 anos. Olha só o que acontece com Abraão. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Abraão se prostrou com o rosto em terra, e Deus lhe falou, quanto a mim, essa é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Deus fala com Abraão agora com 99 anos. Aí você fala assim, tá, mas e quando foi no começo? Olha só, se a gente for lá voltar no capítulo 12, o verso 4 diz assim, partiu, pois, Abrão com o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Então, quando Deus falou com Abrão a primeira vez, ele tinha 75 anos. E aí agora ele está com 99 anos, e esse filho não chegou. Se passaram todos esses anos, e cadê o filho? Nada. Pelo contrário, sabe o que acontece aqui? Deus pega e muda o nome dele. Deus muda o nome dele de Abrão para Abraão. Ele ouve a voz de Deus, ele cumpre aquilo que Deus propõe para ele, Deus começa a mostrar o plano dele para ele, e ele não consegue ver a promessa acontecer. Passa-se 1 ano, passa-se 2, passa 5, 10, 15, 20 anos e nada da promessa chegar. 24 anos se passaram e ele está ainda esperando essa promessa chegar. E aí quando isso acontece, Deus muda o nome dele. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Agora vamos imaginar a situação desse homem de novo. O nome dele, Abrão, significa pai exaltado. E aí ele chegava nos lugares e falavam assim, qual que é o teu nome? Ah, meu nome é pai exaltado. Aí o pessoal, nossa, tal, né? E aí depois ele chega assim para a família dele e fala assim, olha, Deus falou comigo, e Deus falou para mim que agora não é mais para vocês me chamarem de pai exaltado. Aí o pessoal ia falar assim, é para chamar como? Agora é para me chamar de pai de muitas nações. E aí a família dele deve ter pensado assim, né? Essas muitas nações, como é que isso vai acontecer? Nem filho você tem? Como é que você vai ser pai de muitas nações? Ele falou, pois é, mas agora não me chamem mais de pai exaltado, tá? Me chamem de pai de muitas nações. Aí ele chegava nos lugares, vamos supor, ele chegava no mercadinho, né, para poder fazer uma compra, e o pessoal falava assim, qual que é o teu nome? Ah, meu nome é pai de muitas nações. Aí as pessoas falam assim, e quantos filhos você tem? Ele, então, eu estou esperando ainda. E aí o pessoal devia pensar assim, você já esperou demais, né, para esse filho chegar, porque você já está com quase 100 anos e esse filho não chegou. Como é que você quer que a gente chame você de pai de muitas nações, sendo que você está com quase 100 anos e você não tem nada? Já parou para pensar nisso? E isso ano após ano, dia após dia, mês após mês, ele chegava e falava assim, eu sou pai de muitas nações, esse é o meu nome. E cadê o filho? Já parou para pensar a angústia do coração desse homem? Imagina ele, mas mesmo assim, ele creu que Deus iria cumprir a promessa na vida dele. E ele não desiste disso. Ele aceita a mudança do nome. E ele continua firme, crendo naquilo que Deus iria fazer na vida dele. Agora, sabe o que acontece? Quantos de nós, sacerdotes do lar, pais de família, quantos de nós, às vezes, nos preocupamos mais
com o que os outros acham de nós, com o que os outros acham da nossa família, com o que os outros acham de como nós somos, de como nós vivemos, do que nós temos. Quando nós valorizamos mais o que os outros pensam de nós e nos esquecemos daquilo que Deus pensa de nós. Deus chegou para esse homem e falou assim: eu vou chamar você agora, Abrão, de pai de muitas nações. Então Deus olhava para Abrão como pai de muitas nações. Os outros não olhavam para ele assim, mas Deus olhava para ele assim. E ele preferiu atender aquilo que Deus achava sobre ele, não o que os outros achavam sobre ele. E quantos de nós, às vezes, nos vendemos para que os outros possam nos aceitar, para que nós possamos ser aceitos na sociedade, para que possamos ter boa fama por aí, nós acabamos negociando princípios, negociando propósitos e princípios de Deus para que os outros falem bem de nós, para que os outros queiram bem a nós, e nós acabamos não se importando com o que Deus acha de nós. Esse homem não pensava assim. Esse homem estava mais preocupado com o que Deus achava dele. E isso fez diferença na vida de Abraão. Mas vamos continuar a história. O Senhor visitou Sara em Gênesis 21, como tinha dito, e cumpriu o que havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz um filho, a Abraão, à sua velhice, no tempo determinado em que Deus lhe havia falado. Ao filho lhe nasceu, que Sara dera à luz, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando ele tinha 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 100 anos, quando nasceu Isaque, o seu filho. 100 anos! Então ele ficou 25 anos, depois de 25 anos de espera, a promessa chega. Ele fica todo esse tempo, ele sofreu todo esse tempo, o pessoal tirou sarro dele durante todo esse tempo, mas finalmente chega o dia em que Deus cumpre a promessa dele na vida deste homem. E a pergunta que fica é: quantos de nós conseguimos esperar em Deus aquilo que Deus falou para nós? Às vezes nós somos na geração fast food, que é pediu, chegou. É assim que funciona, não é? E se começa a demorar, a gente já liga lá: cadê meu pedido? E não sei, a gente já fica assim. Por quê? Porque você pediu a pizza tem que chegar em 30 minutos. Se passar de 30 minutos, você não quer pagar. Não é assim que funciona? A gente pede no iFood ali e fica de olho naquela situação. A gente chega no drive-thru, pede, já liga o carro, já quer pegar a comidinha ali, já quer sair. Nós somos a geração fast food, mas nessa geração, Deus trata o nosso coração. E Deus trata o nosso coração para que nós possamos aprender que tudo acontece no seu tempo, mas não no seu tempo, no tempo de Deus. Deus nunca chega atrasado, Deus chega no horário, é nós que nos adiantamos para que as coisas aconteçam. Às vezes a gente fala assim: Deus tarda, mas não falha. Não é que Deus tarda, Deus faz na hora certa. É a gente que está querendo acelerar o processo ali para que aquilo possa acontecer. Mas todas as coisas acontecem no tempo que Deus quer que aconteça. E cabe a nós esperarmos no Senhor para que isso possa acontecer. E esse é o problema. Quantos nós, sacerdotes do lar, pais de família, conseguimos administrar a ansiedade das nossas esposas? Não é verdade? Porque a mulher, ela já por si só, ela já é um pouco mais do tipo: mas isso não vai acontecer? E como é que vai ser isso? Mas quantos dos pais conseguem falar assim: calma, tá tudo bem, Deus está no controle da situação e isso vai dar certo. É normal, né? Deus faz as pessoas diferentes, mas o homem, ele tem mais razão, a mulher, ela é mais emoção. E por ela ser mais emoção, ela às vezes acaba vendo uma determinada situação e ela já quer reagir. E aí o homem, ele precisa falar assim: olha, calma, o Senhor está no controle. Mas quantos de nós, pais de família, sacerdotes do lar, conseguimos administrar essa ansiedade da esposa, ou a ansiedade dos filhos? Ou quantos de nós conseguimos administrar a pressão dos amigos em falar: e aí, meu filho, e aí? Eu me recordo que eu demorei mais ou menos, eu creio que uns 4 anos para entrar na faculdade.
todos os meus amigos, quando acabou o ensino médio, acabamos todo mundo junto. E aí no ano seguinte, vários passaram no vestibular e eu não. Aí outros passaram no vestibular e eu não. E foi passado um ano, foi passando outro, até que chegou uma hora que um já estava se formando e eu não tinha entrado ainda. E os caras, e aí, Mauri? E aí? E aí, tem pressão dos amigos. E o Senhor falando assim, calma, meu filho, vai chegar a tua vez de passar. Ou seja, quantos de nós conseguimos administrar essas pressões dos familiares e quantos de nós conseguimos manter firme na palavra que Deus deu para nós, do plano que Ele tem para nós e para a nossa família. É difícil, não é? Mas Abraão aguentou 25 anos até Deus fazer isso. Quanto tempo nós conseguimos aguentar? Vamos recapitular até aqui. Deus fala, o pai de família, segundo o coração de Deus, Deus fala e ele ouve. Deus dá a direção e ele segue. Deus conta a parte do plano e ele entende. Deus faz a promessa e ele crê. Deus espera um tempo e ele não desiste daquilo que Deus tinha planejado para ele. Um pai de família, segundo o coração de Deus, ele segue é isso que, no caso, Abrão esperou, e conforme ele foi fazendo isso, ele conseguiu cumprir o plano que Deus tinha para ele. E aí a gente pode pensar assim, quantos de nós conseguimos seguir isso? Quantos já estamos seguindo isso? Não é verdade? Isso aqui é um desafio para todos nós. Nós que somos sacerdotes da nossa casa, nós que somos pais de família, seguir isso daqui é um desafio. Mas quando nós seguimos isso, Deus cumpre a promessa dele na nossa vida. Mas aí você pode pensar assim, e será que acabou? Será que é isso? Mas não, ainda tem mais uma parte, que é o grande finale, que é a cereja do bolo que aconteceu na vida de Abrão. E a cereja do bolo é essa situação aqui, ó. Depois dessas coisas, Deus pôs Abrão à prova. Ele disse, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá, e ali ofereça-o em holocausto, sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abrão levantou-se de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos, e Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Gente, olha só. Deus pega e fala assim, olha, Abrão, sabe aquela promessa que eu te dei, que você esperou por 25 anos? Pois é, devolve ela para mim agora, dá ela de volta. Já parou para pensar nisso? Era o filho queridinho do papai, não é? Porque ele esperou isso por tantos anos, chegou, imagina o amor que Abrão tinha por esse menino. Devia ser um amor assim, era igual quando no caso de Jacó e no caso de José. Mas então, e aí Deus chega para ele e fala assim, olha, faz o seguinte, devolve esse filho para mim. Foi eu que te dei, agora devolve ele. Sabe, depois de 25 anos, a alegria chega naquela casa. A promessa é cumprida, eles estão em paz, tudo volta ao normal. E aí quando acontece isso, quando ele vê as promessas sendo cumpridas, depois desses tantos anos, depois de tudo isso, Deus fala assim, então, devolve para mim. Você já imaginou isso? Como que foi essa situação para ele? Se fosse nos dias de hoje, os pais poderiam falar assim, isso daí não é de Deus não. Essa voz aí não é de Deus. Essa voz é do diabo. Essa voz é de outra coisa. Deus não é. Deus não iria pedir uma coisa dessa. Porque olha só, Deus fala, Deus cumpre, agora Deus quer de... Não, isso aí não é de Deus não. Nós poderíamos pensar assim. Nós poderíamos falar assim, não, isso daqui deve ser alguma voz aí. E a gente começaria a dar desculpas para querer não cumprir aquilo que Deus tinha falado. Mas a questão é que se a gente voltar, nós vamos lembrar que Abraão era um homem que entendia e sabia quando era Deus que estava falando com ele. Então ele falou assim, opa, é Deus sim, é Deus que está falando. E aí por isso, Abraão não pensa 2 vezes. Abraão no dia seguinte, ele vai lá e planeja e começa a fazer isso. Com Abraão não tem conversa. Com Abraão é assim, Deus falou, está falado.
Deus falou que é para fazer, pronto. Ele assina embaixo e segue em frente. Com Abraão, assim, ele obedece a Deus sem reservas. Não questiona. Ele não tem medo. E sabe por que isso? Porque ele tem plena certeza que ele ouviu a voz de Deus e que ele sabia que era Deus que estava falando com ele. E por isso ele obedece fielmente. E aí, o que acontece? Quantos nós, hoje, conseguimos, mesmo quando a gente ouve Deus falar conosco, pede coisas para nós que a gente fala assim, mas será que é? Quantos nós conseguimos discernir que é Deus mesmo que está falando conosco e não são outras vozes? Ele tinha um relacionamento com Deus. E por ele ter um relacionamento com Deus de verdade, ele sabia que era Deus que estava falando e pedindo isso para ele. Agora vamos continuar a história para ver o que acontece aqui. No terceiro dia, Abrão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos, esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim, os dois caminhavam juntos. Então, estavam caminhando e estavam indo. Imagina a cabeça desse homem. E a Bíblia não fala que Abraão conversou com Sara, né? Da outra vez, quando ele resolve sair e tal, ele falou, ó, Sara, a gente está indo. Dessa vez ele não fala. Por que será, né? Porque, lembra? Ele era o sacerdote da casa e ele poderia pensar, se eu falar isso para minha mulher, isso não vai dar certo, né? Então, ele cumpre aquilo que Deus tinha falado para ele dessa forma. Mas aí eles estão caminhando, imagina o coração desse homem, falando assim, puxa vida, como é que Deus faz um negócio desse e tal, né? E aí naquele silêncio, olha o texto, Isaque rompeu o silêncio. Isso significa que os dois estavam caminhando quietos, né? Imagina como é que estava essa situação. E aí, de repente, Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai, meu pai. E Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Imagina a situação, ele fala assim, e agora? O que é que eu vou falar para esse menino? O que eu vou falar para ele? Né? E ele já era grande, porque ele já consegue conversar. E aí imagina como que ele vai responder a essa pergunta. E Abraão responde, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele e amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho, mas do céu o anjo do Senhor chamou, Abraão, Abraão! E ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o menino, e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome, o Senhor proverá. Daí, disse até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então, do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse, por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Depois de tudo isso, depois de esperar 100 anos, depois de todo esse tempo, ele obedece a Deus em tudo e dá a promessa. Mas faltava essa cereja do bolo. E sabe o que é a cereja do bolo? Deus coloca Abraão em prova para poder saber se quando Deus entrega a promessa para ele, se essa promessa acaba ocupando o lugar de Deus. Deus queria saber se aquele filho ficou no lugar de Deus, porque isso pode acontecer. Isso pode acontecer nas nossas vidas. Às vezes nós queremos tanto alguma coisa e Deus nos dá e a gente pega essa coisa e coloca no lugar de Deus. E quando isso acontece, a ruína está instaurada. E quando Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, entrega para mim.
Se Abraão falasse assim, eu não entrego, aí ele ia falar assim, opa, então é porque esse filho é mais importante do que eu. Mas não é isso que ele faz. Ele pega e faz tudo certinho, e aí na hora que ele vai fazer isso, Deus fala assim, não precisa, porque agora eu sei que você teme a mim e que nem a isso você me negaste. Ou seja, Deus, depois que ele cumpre a promessa, ele quer saber se ele ainda continua na cobertura presidencial do nosso coração. Porque o nosso coração é como se fosse um prédio com vários andares. E ali tem a nossa mãe, o nosso pai, nossos irmãos, tem os nossos colegas, tem uns que moram mais no subsolo, já tem outros que moram mais para cima, mas a cobertura do nosso coração ali no último andar, quem mora lá é Deus. E ninguém e nada pode ficar naquele lugar. Aquele lugar é dele. E no caso de Abraão, o Isaac poderia estar no andar de baixo, né, daquele prédio do coração dele, mas não poderia estar na cobertura, porque a cobertura presidencial é só de Deus. E Deus não dá a chave para ninguém deste lugar. E quando você coloca alguma coisa lá, isso daí não vai prestar, isso daí não vai dar certo. E Deus queria saber de Abraão, quem é que estava ocupando a cobertura presidencial do coração dele. E aí, na hora que então ele entrega o filho dele, Deus fala assim, não precisa entregar, porque eu já sei que ele não está ocupando o meu lugar no seu coração. E a pergunta que fica é, quantos de nós, pais de família, sacerdotes do lar, e isso vale para todo mundo, quantos de nós temos colocado outras coisas na suíte presidencial que é só Deus que pode ficar? Quando nós fazemos isso, quando nós colocamos pessoas no lugar de Deus, quando nós colocamos coisas no lugar de Deus, quando nós colocamos situações, cargos, empregos, dinheiros, pessoas, amores, relacionamentos, qualquer coisa que você colocar neste lugar não vai dar certo. Sabe por quê? Porque aquele lugar é só dele. Nós conhecemos pessoas que foram grandes homens, grandes pregadores, grandes ministérios. E aí quando as coisas começam a crescer, sabe o que acontece? O orgulho vem. E ele pega esse ministério, pega essa carreira, pega esse cargo, pega essa conta bancária e coloca na suíte presidencial no lugar de Deus. E quando eles fazem isso, todos foram arruinados. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. A glória é só dele. E só ele pode ficar naquele lugar. Quando nós fazemos isso, as carreiras são destruídas, os ministérios são destruídos, as famílias são destruídas, porque nada pode ocupar o lugar de Deus. Então, quando a promessa vem, nós precisamos agarrar a promessa, nós precisamos comemorar quando ela chega, nós precisamos nos alegrar, mas nós precisamos dar a ela o devido lugar e continuar deixando Deus no devido lugar que é dele. Nada pode ocupar o lugar de Deus. Ele ocupa esse lugar e sempre tem que ficar lá. Mas Ele sempre nos coloca à prova. E quando Ele nos colocar à prova e nós acabarmos colocando alguma coisa lá, tire de lá o mais rápido possível e coloque Deus de novo neste lugar. Então, olha só, eu termino essa meditação relembrando como que um pai de família, um sacerdote do lar, precisa viver segundo o coração de Deus. Deus fala e ele ouve. Deus dá direção e ele segue. Deus conta parte do plano e ele entende. Deus faz a promessa e ele crê. Deus espera o tempo e ele não desiste. Deus cumpre a promessa, ele se alegra. Deus prova o coração e ele é aprovado. Assim Deus fez com Abraão, e assim Deus faz comigo, e assim Deus faz com você. E porque ele fez isso, dele surgiu Isaac, dele surgiu Jacó, dele surgiu as 12 tribos de Israel, dele Deus escolheu esse povo para se revelar a todas as nações quem que ele era, e dele surgiu depois Jesus como Messias, e dele, até hoje, nós lembramos de Abraão. Até hoje nós lembramos daquilo que ele foi e daquilo que ele fez. O nome dele ecoa até hoje. Por quê? Porque ele seguiu
aquilo que Deus tinha falado para ele seguir. E ele agiu como deveria ser agido. Como ele fez isso, então Deus cumpriu totalmente a promessa dele na vida, a promessa que Deus tinha para ele na vida dele. Deus cumpriu por completo. E hoje, se nós nos posicionarmos dessa forma, Deus vai cumprir o plano que Ele tem para a minha vida e para a sua vida, para as suas famílias, para que vocês também possam cumprir esse plano e serem referenciais e fazerem diferença na geração que nós vivemos. Que o Senhor Deus possa nos ajudar para que nós possamos viver dessa forma que agrada o coração de Deus. Amém, queridos? Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos ver na Tua palavra esse grande homem que foi Abraão, que se posicionou em querer seguir e cumprir tudo aquilo que o Senhor tinha para a vida dele. Mesmo tendo passado tanto tempo, ele não desistiu da promessa. E quando a promessa chegou, ele colocou a promessa no seu devido lugar e manteve o Senhor no seu devido lugar na vida dele. Que no nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos ajude para que nós possamos nos mantermos, primeiro, entendermos quando é o Senhor que está falando conosco, que possamos aceitar os Teus propósitos, cumprir o que o Senhor tem para nós, que possamos receber as promessas e os planos que o Senhor tem, mas que possamos continuar deixando o Senhor no lugar que é Teu, somente Teu nas nossas vidas, e que nada, Senhor, venha ocupar o Teu lugar. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que nós não ouvimos a Tua voz. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que nós não cumprimos os Teus propósitos. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que colocamos outras coisas no lugar que é somente Teu. E nos ajude a viver da forma como agrada o Teu coração. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos. No nome do Senhor Jesus. Amém.